Minha filha, vamos nessa. Estamos aqui com a Cássia Líria também, colega de longas datas, jornalista, assessora, acompanhando o Dr. Walter Viterbo aqui com essa pauta do dia, que é a dor, doutor. Todo mundo sofre de dor, não é não? Todo mundo sofre de dor. Bom Por dia, isso mesmo, bem-vinda. né? Bom dia a todos. E esse é o tema que é universal. Inclusive, hoje a nossa dor do coração é a dor do futebol, que também é uma dor, né? E é importante a gente falar, porque a dor psicogênica, aquela dor da emoção, ela também pode ser traduzida fisicamente. Muita gente hoje pode estar aí com o seu pescoço mais tenso, sem saber porquê, e traduzindo aí para o nosso dia a dia, independente de futebol, a dor é um sinal que algo está de errado. E, inclusive, os fatores psicológicos também podem ser convertidos em dores físicas. A gente vê muito isso, por exemplo, na fibromialgia, na enxaqueca, que a pessoa toma um susto, toma uma raiva, tem uma emoção, e ela se converte no corpo através de dor física. Então, a dor é um sinal importante que a gente deve sempre valorizar buscando a causa. Por que eu tenho a dor? A dor é um sinal e nunca deve ser negligenciada. Doutor, aí existe uma diferença entre aquela dor pontual por algo emocional, por exemplo, tá preocupado, começa a enrijecer. Eu mesmo sou mestre em ter dor aqui, ó, no trapézio, cheio de nódulo, mas aí é tensão. Agora, dor crônica, ela é diferente, né? Vamos explicar. Normalmente, as pessoas imaginam que dor aguda e crônica tem a ver com intensidade. E não é. Dor aguda e crônica tem a ver com o tempo. Então, uma dor aguda é aquela que dura menos de 90 dias. E ela tende a ser benéfica, ela tende a ser uma dor que vai curar por si só ou com pequenos tratamentos. Exemplo, você bate o pé na porta, você tem um tropeço, alguma coisa, dormiu, viajou no hotel e doeu o colchão diferente, o travesseiro. Aquela dor muscular, ela tende a melhorar. Às vezes até com uma toalha quente, com um analgésico, e ela melhora. Qual é o grande problema? É quando a dor passa de 90 dias. Ela deixa de ser caracterizada como uma dor aguda e vira uma dor crônica. Então muda tudo. Vou dar um exemplo do sensor de incêndio. Se tem fumaça e o sensor está lendo aquilo, a sua posição não é silenciar o sensor. Não adianta você parar o alarme. Você tem que procurar o que é que está causando a fumaça. E normalmente o que as pessoas fazem? Ela tem a dor, aí toma erradamente medicamentos por conta própria, negligenciam, mascaram aquela dor, então tira o alarme do incêndio, mas a fumaça continua. O que ocorre? Como qualquer equipamento, se a fumaça ficar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, o equipamento vai começar a ficar com defeito. Ele já não vai ler aquela fumaça como um grande sinal. O corpo é a mesma coisa. Uma dor crônica que não melhora, uma dor que passa de 90 dias, faz com que o corpo comece a interpretar aqueles sinais de forma errada. Ele passa a ter 2 doenças. A dor original, por exemplo, uma artrite no joelho, e a percepção aumentada da dor. Então, aquela dor que ele percebia com 3, 4 de intensidade, ele vai perceber com 6, 7, 8. E essa percepção constante de dor vai trazer, obviamente, a mudança no seu dia a dia. Uma pessoa com dor, ela não consegue trabalhar, ela não consegue produzir, ela não tem bons relacionamentos, ela começa a deprimir. Isso gera um grande problema, porque simplesmente uma dor inicial não foi curada ou tratada de forma adequada. Você pode mandar a sua pergunta para Dr. Walter Viterbo. Tem alguma dor aí crônica? Tem dúvida sobre tratamento, sobre a abordagem que você pode ter, né, para essa dor? Manda pra gente que o WhatsApp tá aqui aberto. Vou até abrir de novo, Ramonzinho, por favor. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. E sabe o que acontece muito também, doutor? Vou tomar aqui um exemplo meu. Eu tenho uma dor nessa perna minha esquerda e eu começo a sobrecarregar a direita para poupar a esquerda. É uma dor que eu nunca fui, assim, para especialista, para saber o que é. Dói aqui na parte de trás. Quando eu tô com salto, dói mais. E aí eu me equilibro mais na perna direita. Aí a perna direita fica com mais nódulo de tensão. Não é? Acontece da gente tentar compensar com outras partes do corpo. E até desenvolver dores nessas outras partes também. Perfeito, Jéssica. Você fez uma leitura que é muito comum, né? Às vezes é inconsciente. Se o seu joelho direito está doendo, você começa a botar mais carga no seu joelho esquerdo. E esse joelho esquerdo começa também, a partir dali, por mais carga, a ter um risco de ter uma lesão que não tinha, simplesmente que você está mudando. Chama claudicar, que é quando você anda, o fundo tá raso. Chama claudicação no termo médico, quando a pessoa começa a proteger mais um lado e, obviamente, sobrecarregar o outro. Então, como sempre, identificar a causa, procurar um médico e tratar para que uma pequena dor não se transforme numa grande dor. Em relação, doutor, à visão global do paciente também, porque hoje, alguém que tem dor no joelho, mas está com sobrepeso, se ele tratar apenas a dor do joelho, ele não vai ficar bom nunca. A questão dele é perda de peso, é uma vida saudável, é um exercício para fortalecer. Então, o tratamento também é multidisciplinar, não é não, doutor Viterbo? Perfeito.
E aí hoje a gente tem algo muito importante que é dito dentro dos ensinamentos das faculdades de medicina, das pós-graduações, das residências, que é a medicina multidisciplinar. Não existe hoje um único degrau isolado para tratar uma dor. É uma escada com muitos degraus. E o mais interessante disso é que muito do tratamento sai do consultório e passa a ser responsabilidade do paciente. 3 itens que eu considero muito importantes. Primeiro, obviamente, que é a reeducação alimentar, objetivando a perda de peso. Segundo, a atividade física, porque quando o seu músculo está mais forte, ele protege mais as suas articulações. E o que acontece habitualmente é o inverso, a pessoa ganha peso e perde massa. Então aquele joelho que recebia uma carga de 5, 10 quilos passa a receber de 20, 30, porque você perdeu a resistência, seu músculo ficou mais fraco e você ainda ficou mais pesado. Então essas 2 modificações não estão dentro do consultório, elas estão dentro dos seus hábitos saudáveis de vida. E acrescento um terceiro, que é muito importante hoje em dia, que é exatamente a psicologia. Muita gente precisa de terapeuta para poder fazer as suas mudanças também psicológicas, ter coragem, ter vontade e seguir nessas 3, vamos dizer assim, nesses 3 degraus. Eu preciso de atividade física, eu preciso de reeducação alimentar, eu preciso de um apoio psicológico, porque as 3 juntas me ajudam muito na prevenção e no tratamento da dor. Hoje, qual é o perfil, doutor, do paciente que chega para o senhor com dor crônica? É justamente esse que está negligenciando algum desses pontos? Vamos ser justos, né? Eu tenho muitos pacientes de diversos níveis de idade. E diversas dores também. Mas tem uma coisa positiva que eu tenho visto. Nos últimos 3, 4 anos, depois do Covid principalmente, eu acho que houve uma conscientização da população no sentido da atividade física e da reeducação alimentar. Hoje, o meu pai, de 86, minha mãe de 80, estão matriculados na academia, do outro lado da rua, coisa que não fizeram a vida inteira, começaram agora. E eu digo a você, obviamente, procure antes primeiro o seu cardiologista, depois você vai ter um educador físico para te acompanhar, mas assim, a atividade física, em qualquer idade, ela é positiva. A educação alimentar, idem. Se a gente foi habituado a comer, né, a gordura, a fritura, o refrigerante, a batata frita, e agora você tira isso e coloca os alimentos, né, mais saudáveis, você só está ganhando. A gente percebe uma população com uma sobrevida maior. Antigamente a pessoa morria com 30, 40, 50. Hoje a gente tem uma longevidade bem mais significativa e um dos motivos é esse. Porém, as dores e as doenças vão acompanhar. Então você está mais velho, você tem mais chance de ter mais pessoas com mais dores. Mas quem tem feito o seu dever de casa tem melhorado. O próprio Covid mostrou isso. Quem tinha muita comorbidade morreu mais. Quem tinha menos comorbidade morreu menos com a mesma doença. Então, assim, uma poupança que você faz para a sua vida é a atividade física, a reeducação alimentar e, obviamente, procurar o médico para os exames preventivos. Sempre que você puder tratar mais cedo, o resultado vai ser mais efetivo. Fundamental. E, doutor, a gente trouxe o senhor aqui hoje no estúdio do Conexão para falar sobre a nova lei que fortalece o atendimento a pessoas com dor crônica e amplia também o acesso através do SUS. Então, assim, hoje em dia tem muitas pessoas que não têm um plano de saúde. Plano de saúde se tornou algo extremamente caro diante de tantas outras contas que a nossa população tem para pagar, né? Que o gás está muito caro, a energia está muito cara, combustível é muito caro, é seguro de carro, IPVA, matrícula de filho, sim, o plano de saúde. Como é que a pessoa cuida da saúde? É fundamental que esse atendimento seja oferecido gratuitamente. O que muda com essa lei, doutor? Perfeito. E a gente sempre bate, né? Fala mal de político e eu vim aqui falar bem. Essa é uma lei que merece parabéns para todos que estiveram envolvidos nela. E aqui não estamos falando de partido, tá, né? Gente? Saiu agora. De junho de 2026. Foi promulgada e a lei diz o seguinte, 2 coisas. A primeira, que o SUS passa a ter que dar o atendimento desde a primeira consulta até, eventualmente, medicações e cirurgias e procedimentos e acompanhamento do tratamento multidisciplinar, com acupuntura, fisioterapia, médico da dor, entre outros. E, além disso, a lei também obriga as universidades a instituírem nos seus créditos a cadeira de medicina da dor, para que o médico saia aprendendo a fazer o tratamento. Porque o que a gente tem hoje? Um SUS que, na minha opinião, é fantástico, porém um desafio enorme, porque você tem 120 milhões de pessoas usando. Então, por mais que o país tenha uma lei boa, a aplicação da lei é muito difícil. Então, eu me preocupo com essa lei, que é ótima, né? O SUS tem que dar o serviço. Porém, como é que ele vai fazer a partir de amanhã já instalar isso? Não. Vai ser uma coisa que a população tem que cobrar em todo o país, não somente em Salvador, e os governos e as prefeituras vão ter que implantar, porque é lei. Agora, vamos não desperdiçar o dinheiro. E esse desperdício começa, às vezes, com o médico que atende errado. Por exemplo, se ele pede exame que não precisa, se ele passa remédio que não vai funcionar, então acaba usando mal o dinheiro quando você não tem a qualidade. Então, essa parte da lei de obrigar a faculdade a qualificar melhor o médico vai fazer com que o dinheiro do SUS seja melhor utilizado ou menos desperdiçado. Claro. Porque os tratamentos de dores são caros, porque eles geralmente demoram muito. Então, o paciente tem um consumo maior
E por isso precisa ser bem utilizado. E começa com um bom diagnóstico, com o correto destino, qual é o exame, qual é a medicação, qual é a terapia daquele paciente para curar o mais rápido possível e economizar o dinheiro para poder atender a outro. E uma questão também, doutor, não só de qualificação de quem está nas faculdades e vai sair desse ambiente acadêmico, mas dos que já estão, né? Já dos médicos concursados, para entender dessa realidade e estar pronto para receber quem procurar o SUS. Perfeito. Hoje, qual é a diferença, assim, na formação de um médico que é especialista em dor, como é o seu caso? O que é que diferencia, por exemplo, um médico especialista em dor de um fisioterapeuta que também cuida da dor? Pronto, vamos lá. Primeiro, são duas coisas distintas. O fisioterapeuta age na área dele, se ele é especializado em dor, ótimo, ele vai trabalhar com isso, como tem o fisioterapeuta que é respiratório, isso. Enfim, tem a área da fisioterapia. Na medicina, a dor é uma especialidade como cardiologia, como oftalmologia, como qualquer outra. E aí o médico, ao se formar, ele tem dois caminhos. Ou ele vai fazer uma residência médica credenciada, ou ele vai fazer a pós-graduação credenciada e depois ele tem que fazer uma prova para que a sociedade certifique que ele é um especialista. E aí ele pega esse título, vai ao Conselho Federal de Medicina e o regional e registra com o nome de RQE. Por isso que eu sempre chamo a atenção. Existem muitos médicos hoje que divulgam, eu faço o tratamento da dor, mas eles não são especialistas em dor. Então é importante, quando você procurar um médico, procurar essas 3 letrinhas, RQE. RQE quer dizer que ele se especializou em dor, como existe RQE de cardiologista, de oftalmologista, de ginecologista, entre outros. Então, eu digo sempre, procure antes saber se aquela pessoa que está anunciando o serviço, ela realmente tem a qualificação registrada no conselho. Dessa forma, quando o SUS implantar efetivamente nas suas estruturas, ela deverá contratar médicos que tenham RQE, porque esse médico está especializado no atendimento da dor. Não adianta ele simplesmente pegar os médicos da rede e dizer, a partir de amanhã você atende esse ambulatório aqui, se aquele médico não tiver qualificado, provavelmente ele vai acontecer aquela dúvida se foi bem identificado, aquela doença, e se está tratando bem ou está jogando dinheiro fora. Então, muitas vezes, vale a pena instituir a qualificação, contratar o médico que realmente seja especialista. Doutor, permaneça com a gente. A gente vai começar a responder já perguntas que estão chegando aqui dos nossos ouvintes. O assunto hoje é dor, é a nova lei, a lei de junho, que determina que o SUS receba e trate esses pacientes com dor crônica. Dr. Walter Viterbo é uma grande referência no assunto dor aqui no nosso estado, um dos melhores do país, por isso que a gente trouxe ele aqui hoje na Rádio Sociedade para falar diretamente com você. Então vamos com o trânsito ao vivo, intervalo, a gente continua com o Dr. Walter Viterbo aqui conosco. Demais. 11h21, estamos de volta. Conexão Sociedade. Nossa conexão aqui de volta, cheio de assunto com o Dr. Walter Viterbo. A gente está aqui no estúdio conversando, né, sobre família, sobre filhos. Ele que tem uma filha linda, educadíssima, né, doutor? Linda. E vamos nessa falar aqui sobre saúde, sobre dor crônica. Saúde, dor crônica, velhice. Não tem nada a ver com envelhecer, dor crônica. Tem muita gente jovem aí com dor crônica, não é, doutor? Até para tirar esses estereótipos. Exatamente. E isso é uma coisa que eu vejo muito no meu consultório. Às vezes os pacientes de 50 anos estão melhores que os de 30. E sentir dor não faz parte da idade. Não, faz parte não faz de um conjunto que você cria ou não. Dona Regina, lá do clube? Não. Dona Regina, ela é uma figura, tem quase 90 anos de idade, se alonga, faz atividade, ela sempre tá com a calça colorida, que eu e o Dr. Walter, a gente frequenta um clube em comum. E tem uma senhora que ela conversa com todo mundo, fala, como é que vai a senhora? Ela, senhora, sua avó. Ela ainda responde assim. E ela, assim, não se queixa de dor, de nada, mas faz a atividade dela todo dia. Então, dor não tem nada a ver com idade avançada, né, gente? Exatamente. E aquilo que eu falei no bloco anterior, as pessoas que estavam melhor de saúde morreram menos do que as outras que não estavam bem no Covid. Então é sempre uma poupança que você faz na sua vida, é procurar ter o máximo possível, o mais próximo possível de uma vida saudável. Como já citei, a atividade física, a reeducação alimentar e as consultas preventivas ao médico vão ser importantes para que você guarde, né, como se fosse o dinheiro da sua vida, no seu colchão aí, que é ter a saúde longeva. Não adianta você ficar velho com dor, né? Você tem que ficar velho com saúde. Então, faça isso desde cedo. Às vezes eu falo assim, paciente, as pessoas começam a tomar cálcio 30, 40 anos antes para não ter osteoporose. Não adianta tomar cálcio com 80 anos de idade, porque o osso já está todo fino. Você tem que tomar desde os 40, 50. Você tem que tomar a vacina para não ter a doença. Então, prevenir dor vai exatamente ter um peso menor possível, o músculo mais forte possível e, principalmente, ter uma cabeça boa para evitar, né, que outras questões psicológicas também provoquem a dor na pessoa. O senhor falou de osso, de cálcio. É verdade que a musculação ela estimula a produção de cálcio? Com certeza. Tudo que você fizer de mover,
tudo que você fizer de musculação, o nosso corpo ele foi feito para ser movimentado. Eu até falo assim, quando eu era adolescente, né, estava começando a pensar em fazer faculdade de medicina, ou quando eu entrei na faculdade de medicina, a maioria das pessoas que saía de uma clínica de ortopedia saía com a tala, com gesso. Todo mundo tinha no colégio um coleguinha que tinha um gesso que a gente botava nome. Era uma coisa comum colocar tala e gesso em todo mundo. Hoje, praticamente, você não vê isso. Por quê? Porque a medicina saiu daquele conceito de imobilização para o conceito de mobilização o mais precoce possível. Eu estou com dor, movimente. Eu estou com dor, vou ficar parado em cima da cama? Não. Quanto mais você alongar, quanto mais você fizer aquele músculo voltar ao normal dele, mais rápido, mais precoce vai ser o tratamento. Olha essa ouvinte aqui, Marta. Doutor, sinto muita dor no corpo inteiro. Já fui até chamada de preguiçosa. Tem gente que diz que é psicológico. Dor emocional também dói fisicamente? Será que não é uma paciente com fibromialgia, doutor? Porque, assim, muita dor no corpo inteiro, ao ponto de ser chamada de preguiçosa, sinal que ela deve estar inerte a algumas atividades sem conseguir executar, né? Perfeito. Só para esclarecer aí para a população que é fibromialgia. É uma doença onde a pessoa não tem um corte, não tem uma lesão, não tem um motivo. Tipo uma dor de cabeça. A dor de cabeça é algo que você diz, eu estou com dor de cabeça. Mas você pode fazer um exame de ressonância, exame de sangue, de raio-x. Não existe detecção de diagnóstico de dor de cabeça por exame. É uma fala do paciente. Eu estou com dor e ela existe. A fibromialgia é uma dor de cabeça no corpo inteiro. A pessoa Sim. pode sentir dor em qualquer parte. Por quê? Porque vai exatamente atingir o processo de percepção da dor. Quem adoeceu foi o sistema de percepção da dor. E ele começa a agir como se fosse um alto-falante. Você dá um estímulo na mão de um paciente que seria 2, ele vai enxergar como 8, 9, 10. Sim. Então, às vezes, até o vento, vestir uma camisa, passar uma toalha, o paciente que tem fibromialgia, ele sente dores enormes. Oh, meu Deus. E a fibromialgia também é muito caracterizada por uma mitocondriopatia. O que é isso? A mitocôndria é o que dá a energia dentro da célula. E se a pessoa tem um problema de energia, ela começa a ficar exatamente cansada, está sempre desmotivada, aí não quer fazer o exercício, que seria o tratamento. Aí o exercício no começo aumenta as dores, então ela termina não tendo adesão ao tratamento. É sempre um grande desafio. Então o paciente que tem dores generalizadas, alteração de sono, alteração intestinal, alteração de bexiga, humor, depressão, procure logo o médico, que você pode estar com um quadro de fibromialgia e é um tratamento multidisciplinar que precisa ser logo, imediato, instalado, porque sempre vai ser mais difícil depois e tem casos de fibromialgia que evolui até para suicídio. Imagine, meu Deus do céu. E a fibromialgia agora ela é dada como deficiência também, né? Para afastamento e aposentadoria daquela pessoa. Exatamente. Outra lei que os políticos merecem nosso respeito, né? Eles incluíram como se fosse um PCD. Então, aquele paciente fibromialgia tem direito ao vale transporte, a vaga especial, uma aposentadoria de acordo com a lei voltada para que ele tenha mais benefícios. O paciente fibromialgico realmente merece isso. Aí, para essa paciente, dona Marta, que está com muita dor no corpo inteiro, é ideal ela procurar um reumato, médico clínico? Qual seria a especialidade, doutor? Inicialmente, o reumatologista, o médico da dor, o fisiatra, eles têm mais Sim. habilidade para esse primeiro momento Tá. de diagnóstico. E aí o tratamento da fibromialgia, como eu já citei aqui mais cedo, passa muito pela própria pessoa. Tá. As mudanças de hábito de vida são importantes, mas obviamente ela vai necessitar medicações específicas, alguns tratamentos específicos. Nós temos hoje no nosso consultório o bloqueio venoso. O que é isso? Você coloca o anestésico, a xilocaína na veia. Por quê? Porque como o paciente está sentindo uma dor maior do que ela é, existe uma velocidade de percepção aumentada, é como se fosse um galo de briga. Ele está tão agitado Sim. que você precisa frear essa velocidade de comunicação das células. E a xilocaína faz isso. Então, o fibromialgico se beneficia muito quando ele toma esse bloqueio venoso, né? Onde ele vai diminuir essa percepção de dor. Entre outros tratamentos, não é só isoladamente esse. Doutor, eu tenho enxaqueca desde adolescente. Enxaqueca entra como dor crônica? Como a gente já citou, 90 dias depois, qualquer dor torna-se dor crônica. E a enxaqueca é uma das mais prevalentes, juntamente com a lombalgia. São as doenças que mais afastam as pessoas do trabalho, que mais modificam os seus hábitos de vida, que mais levam aos quadros mais difíceis de tratamento. Tanto a dor de cabeça quanto a lombalgia devem ser muito valorizadas, porque depois, na estatística, elas tornam-se muito importantes. Recentemente, saiu, né, as injeções e os comprimidos novos, chamados gepantes, para a dor de cabeça, que têm mostrado grandes resultados. Então, tem agora umas injeções mensais, que vai chegar, inclusive, no Brasil já em comprimido. E os resultados nos Estados Unidos têm mostrado muita melhora, tanto na prevenção quanto no tratamento da crise e da dor de cabeça. Obrigada, Keila, por sua pergunta. Então, é o que? O neuro que ela deve procurar? Sim, inicialmente pode ser O neuro, né? Vai lá, Keila, busca essa especialidade para ver se você consegue controlar a sua enxaqueca e ter mais qualidade de vida, que às vezes nem claridade a pessoa consegue enfrentar. Sim, sim. Né, doutor?
Ah, e essa pergunta aqui, ó. Quem mora no interior da Bahia também tem acesso a esse tratamento ou é restrito às capitais sobre a nova lei? Seu Roberto perguntando. Teoricamente tem que ser para o país todo, né? Exatamente, Roberto. A lei é do Brasil todo. Cada município deverá instalar no seu setor, né? Então, assim, isso vai procurar o seu prefeito e veja como é que ele vai colocar. Mas é o direito da população e a obrigação do governo. Tem mais um ouvinte aqui conosco, vamos ver. Jéssica, eu fiz uma cirurgia nas pernas e só que eu não fui fazer a revisão e por isso a consequência é só dor nas minhas pernas. Às vezes ela quer dobrar, já está passando para outra, que é a perna de apoio. Oh, meu Deus. Pergunta o doutor, por gentileza, qual é o remédio que eu tomo para poder aliviar a dor das pernas, por favor, essa dor, que parece uma dor crônica. Oh, não disse o nome. Ô, querida, veja bem. Oi? Valtinho. Valtinho? É, Valtinho. Então vamos lá. Vamos lá, meu xará. Então vamos lá, meu xará. Se você fez uma cirurgia, você deve voltar ao médico que te operou. Provavelmente deve ter sido varizes, né? Pelo que você está colocando a cirurgia nas pernas. Não imagino que tenha sido ortopédica. Mas seja lá qual for, tudo é causa de dor. Tanto uma cirurgia de varizes como uma cirurgia de joelho, seja o que for, volte ao médico que te operou e peça a ele para tratar essa dor inicial. Hoje é muito comum a dor pós-operatória maltratada. Então, eu sou anestesista de formação e a gente sempre tinha aquela parceria com os cirurgiões de começar o tratamento da dor antes que ela se instale. Se a gente vai fazer uma anestesia para uma cirurgia cardíaca, que a pessoa abre aqui esse osso chamado externo e vai ficar muitas horas com afastador, é claro que quando acabar a anestesia, o paciente vai sentir dor. Eu não vou esperar, se sentir dor, chama a enfermeira para ir buscar uma dipirona. Não, você já faz a anestesia pré-emptiva. Desde antes de começar a cirurgia, a gente já está usando remédio para dor, para que essa pessoa sinta menos dor. Então a dor, você não espera ela estar lá, se você sabe que ela vai acontecer. Você ocupa primeiro o receptor para que a pessoa não sinta a dor ou diminua o máximo possível daquela percepção dolorosa. É comum o uso de opioides, doutor, nesses tratamentos de dor, porque tem um ouvinte aqui perguntando quem precisa de opioides para controlar a dor corre risco de dependência, porque tem dor minha que eu não disse qual é, mas só controla com esses remédios fortes. Perfeito. Aí a gente abre um leque de informações, né? O que é opioide? Mas a gente deve conhecer aí a morfina, talvez seja a mais famosa, né? Mas existem inúmeras, né? O tramadol, a metadona, enfim. Sim. O fentanil que é mais forte, a codeína que é mais fraca, mas enfim. Nos Estados Unidos existe uma crise de opioide. Não houve certa legislação, se vendeu demais, com doses muito altas. Existem vários seriados mostrando, inclusive, médicos que ganhavam comissão para vender. Enfim, é uma tragédia. Nos Estados Unidos, teve um ano que o opioide matou mais que acidente de carro, num país que mata um monte de acidente de gente, né? Mata um monte de gente de acidente. Então, o opioide, sim, ele pode causar dependência. Mas por isso eu não vou usar nunca? Não. Você vai usar quando necessário, pelo tempo necessário. Mas o opioide, ele necessita da receita médica. Então ninguém compra opioide sem que o médico tenha prescrito. E obviamente existem os degraus, os opioides mais fracos e os mais fortes. Todos tendem a criar algum tipo de dependência, caso seja usado de forma inadvertida por um tempo muito longo. Mas eu prefiro ficar com dor do que usar? Não, você vai usar para evitar ter dor. Mas quanto mais usa, mais aquela medicação perde o efeito? O corpo acostuma? Exatamente. Existe um nome disso, chama-se tolerância. Em farmacologia quer dizer o seguinte: para eu conseguir o mesmo efeito, eu preciso aumentar a dose. Então eu tomava 1 miligrama e passava. Agora eu tenho que tomar 2 para ter o mesmo resultado. Depois eu tenho que tomar 3, tomar 4. Por isso que é importante tratar a causa e não ficar viciado. E chama a atenção que para dor de cabeça, o opioide é péssimo. Se você tem dor de cabeça, esqueça o opioide. É o último da fila que se usa. As pessoas acham que, eu vou tomar aqui meu tramal. Não, é péssimo. Para dor de cabeça não é um bom medicamento. Por quê, doutor? Porque o que acontece com a dor de cabeça é que é uma dor mais nociceptiva, aquela dor que não é de nervo nem de músculo. É uma dor que é diferente, ela não tem uma causa específica de lesão. Sim. E o opioide é bom para dor muscular, para aquela dor de lesão. Também não é bom para dor neuropática. A pessoa tem aquele choque, dormência. O opioide não adianta nada, ele só lhe dando prejuízos em todos os aspectos, financeiro e próprio farmacológico. Por isso a importância do médico fazer o diagnóstico e dizer para qual caminho você deve ir. Aqui, ó, ouvinte Silvia. No período menstrual, fico com enxaqueca desde o primeiro dia até o final. Às vezes dura de 4 a 6 dias. Estou incluída no patamar de dor crônica. Já mais uma mulher perguntando sobre enxaqueca. Por que a mulher tem tanta enxaqueca assim? Mas cuidado com essa história de dor crônica e aguda. Sua dor, se ela é só no período menstrual, 2, 3 dias, ela não é dor crônica. Aí você responde, sim, mas todo mês eu tenho essa dor. Mas a gente precisa ter de 90 dias seguidos. Ela não para a dor para ser crônica. É isso. Ela tem que ser 90 dias seguidos para a gente caracterizar como crônica. Mas você tem uma dor que recidiva todos os meses. Então ela deve ser encarada como importante. No seu caso aí, existem antiespasmódicos e anti-inflamatórios que podem ser úteis durante esse período. Mas o mais importante, procure seu ginecologista e entenda por que você tem isso. Muitas vezes um anticoncepcional ou um ajuste hormonal vai tratar essa causa. Então busque tratar a causa e não ficar só tratando depois as consequências.
Perfeito. Ó que bate-papo, tá todo mundo participando, muita pergunta chegando, graças a Deus. Doutor Viterbo, é sempre bom receber o senhor por causa disso. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Meu pai, ele é diabético, seu Paulo é diabético e o pé dele tem muita queimação. Isso configura dor crônica? Diabetes também tá no rol de dor crônica? Vamos lá. A dor dele é neuropática, quer dizer o quê? Que houve lesões no sistema nervoso. Sim. Diferente da dor nociceptiva, quando a pessoa tem uma dor no músculo. E diferente da enxaqueca, da fibromialgia, que é uma dor que o paciente não tem essa lesão, tá? Então, o que acontece? Nesse caso específico, o remédio dele são medicamentos específicos para dor de nervo, que aí não tem a ver com o uso da dor de músculo. Então, às vezes a gente usa assim, ó, medicações para epilepsia. Aí o paciente, mas eu não tenho epilepsia. Pacientes que têm algum tipo de alteração de nervo, melhora exatamente com esses remédios que foram desenvolvidos para outras doenças. Porém, mostrou-se útil também, porque tudo é nervo. O que aconteceu com o diabético? Ele ficou muito tempo com a glicemia alta. Essa glicemia descontrolada, ela começa a lesar os nervos. E a pessoa com o nervo lesado, ela passa a ter essa dor para sempre. Geralmente, ela torna-se crônica, difícil de tratamento, e é importante exatamente procurar o médico da dor para tratar essa dor específica chamada de neuropática, que é a dor do nervo. Mais uma. Bom dia, Jéssica. Bom dia, doutor. Bom dia. Walter Lima, do bairro de São Caetano. Só xará. Doutor, eu sinto uns pesos nas pernas, na panturrilha, coça muito, e às vezes um formigamentozinho e tal, e uma dor desconstante na coluna. O que seria isso, doutor? Me oriente, por favor. Vamos lá, meu Muito xará. obrigado. Vamos lá, meu xará. 3 Walter já participando, Não é? né? Que bacana. Walter, veja bem, você tem 2 situações aí. Provavelmente você tem uma dor no nervo ciático, que ele começa lá na coluna e ele desce até o pé. Então, se você tiver uma hérnia, mesmo lá na região da coluna lombar, ela pode se referir desde da posterior da coxa, da panturrilha até o pé. Ou você pode ter também, você citou um termo aí que é coçar, que sempre deve ser valorizado. Uma coceirinha parece uma coisa bem inocente, mas a coceirinha é um bom sinal de que alguma coisa está de errado. Então, veja bem, você pode procurar também um vascular, porque você pode estar tendo algum problema de circulação. E aí a sua panturrilha pode estar mais inchada e com isso você sente dores. Então, aí é diagnóstico diferencial. Procura primeiro um vascular, faz um Doppler, vê se está tudo bem com a sua circulação. E em paralelo procura um ortopedista, um médico da dor, para avaliar se na sua coluna tem algum tipo de lesão, principalmente de hérnia, que esteja comprimindo o seu nervo ciático. E aí, durante todo o trajeto desse nervo, que é a perna toda, ele poderá realmente ter alguma lesão. Poxa, sensacional, viu? Muitas participações aqui com o Dr. Walter falando sobre dor crônica, esclarecendo as dúvidas da nossa audiência. É importante falar, doutor, que medicação por conta própria pode trazer efeitos que a gente não quer para a nossa saúde, atacar estômago, achar que está usando a medicação para uma coisa, é para outra, gerar tolerância. Então, assim, dá um conselho para quem tem dor, porque quem tem dor logo anda com a bolsa cheia de remédio. Isso é muito importante, Jéssica, e eu recebo isso diariamente no meu consultório. Doutor, eu vim aqui, mas eu já melhorei com o remédio que minha avó usava. Imagine. Ou minha vizinha, ou não sei quem me ensinou. Não existe isso. Sabe uma coisa, né? que eu vi uma vez e que eu usei na época que eu tava correndo, doutor? Um adesivo, um emplastro, né, como é chamado, que ele anula a dor. Só que ele é um analgésico local. Depois que você tira, ele volta a doer. Menino, usei aquilo. Fiquei no céu. Quando tirou, voltou a doer tudo de novo. Então, assim, tem que tratar na raiz do problema e com a coisa correta. E esses emplásticos que você falou, eles têm aqueles mais simples, né? A gente, na nossa infância, tinha o sabiá, que a gente botava parecendo um esparadrapo, o pessoal achava bonito aquilo. Mas você tem anti-inflamatórios que não são tão inocentes. Existem hoje com opioides, né, que são usados principalmente aquele paciente que não pode tomar toda hora medicação oral, então você, por comodidade, usa o adesivo. E existe hoje a própria xilocaína, também em emplastro. Mas isso tudo tem que ser prescrito, porque cada paciente precisa de uma medicação ou nenhuma delas. Então sempre procure o médico. O que a Jéssica chamou a atenção para você da população é fundamental. Não faça automedicação. E não é porque o remédio do seu amigo, de sua vizinha, de sua avó deu certo nela, que necessariamente vai dar certo em você. Valorize a dor, eu citei no início. A dor é como se fosse a fumaça e o sensor de incêndio é a sua percepção. Se você silenciar esse sensor e a fumaça continuar lá, você não resolveu o problema. E esse sensor vai continuar vendo aquela fumaça, ele vai começar a funcionar errado e você vai ter 2 problemas. A sua dor e o problema da percepção de dor, que agora também está alterado, porque essa fumaça ficou muito tempo incentivando esse sensor.
Cuida da saúde com o especialista correto, viu? Não fica aí se automedicando não. Doutor Walter Viterbo, obrigada, viu, por sua presença aqui no estúdio. Sempre muito produtiva a sua entrevista. Que bom, viu, que a gente tem a oportunidade de colocar a nossa audiência com um médico tão qualificado, especialista no assunto. Até a próxima, viu? Eu que agradeço, parabéns à sociedade por tantos anos, você é uma rádio pioneira, né? Desde a infância, no interior, já escutava a AM, Sociedade, né? É verdade. Adoro, muito carinho, já vim diversas vezes aqui e parabéns por ceder espaço para falar sobre saúde. Eu acho que isso é sempre importante e o ouvinte com certeza vai ganhar sempre que vocês trouxerem outros médicos, porque saúde em primeiro lugar. 97.9, essa é a nossa Rádio Sociedade, esse é o nosso Conexão. Obrigada, doutor, um bom dia, até a próxima. Bora ali pro intervalo.